Olá pessoal, aqui é José Guimarães do canal Direita Vou Ver e eu estava pensando em fazer um vídeo sobre essa história de trans, né? O cara se sente mulher e é tratado como tal e não é, né? Por exemplo, a gente vê essas competições aí esportivas onde atletas que eram medíocres quando competiam contra os homens se tornam expoentes. A maior pontuadora da Liga Feminina de Vôlei do Brasil não é a maior pontuadora, o maior pontuador é um homem que jogava com os homens e era medíocre e só virou alguma coisa porque virou mulher. Eu gostaria de ver, por exemplo, um que também tem no MMA, um homem que virou mulher e compete com as mulheres, está massacrando as mulheres. Queria ver o contrário, né? Por que isso não acontece ao contrário, né? Uma mulher vira homem e vai competir com os homens. Isso é totalmente absurdo. Estão destruindo o esporte feminino, colocando homens que se dizem mulheres para competir. Ah, mas eles não têm mais testosterona porque tomam remédio e tal, essas coisas. Isso é mentira, porque na formação deles, na vida de adolescente e como jovens adultos, eram homens e tinham testosterona, então o desenvolvimento foi diferente. Homens e mulheres são diferentes, não é que seja melhor ou pior, são diferentes. A gente não pode competir em igualdade de condições em esportes que incluam força. Porque o homem é mais forte que a mulher, normalmente, né? Aí eu estava lendo algumas coisas sobre isso aí, sobre esses absurdos da esquerda, né? Banheiro para os dois sexos, ou o cara que se sente mulher poder no banheiro feminino e imagina as barbaridades que podem acontecer. Estava lendo aqui o grande Olavo de Carvalho, que aqui eu peço licença a vocês, que eu possa ler para vocês aqui uma coisa que ele escreveu em 2012. É um artigo para um jornal em novembro de 2012. Tinha tido lá em São Paulo naquela época alguma coisa de violência, de homicídios, e ele fala sobre isso aí, né? Então ele diz o seguinte: com a mesma constância com que em qualquer nação agrária e atrasada as revoluções socialistas resultam imediatamente na instauração de ditaduras genocidas em todo o país, mais ou menos próspero e democrático, onde a esquerda se torne hegemônica, as taxas de criminalidade sobem e não param mais de subir. Isso está acontecendo no Brasil agora. Acontecia antes, Bolsonaro assumiu, diminuiu barbaramente e agora voltou a subir. Quer dizer, a ligação da esquerda no poder com o aumento da criminalidade é uma coisa muito comum e muito típica. Por que isso aí acontece, né? Porque eles tentam transformar o certo no errado, o errado no certo. Transformar o criminoso no bonzinho e o cara que é um trabalhador honesto, decente, pagador de impostos, um criminoso porque tem uma opinião contrária ao que eles acreditam ser certo. O primeiro desses fenômenos observou-se na Rússia, na China, na Coreia do Norte, no Camboja, em Cuba, etc. Ou seja, essas porcarias comunistas, né? O segundo na França, na Inglaterra, na Argentina, na Venezuela, nos Estados Unidos e no Brasil. E um pouco por toda a parte do Ocidente. Por quê? É alguma relação entre essas duas séries de fatos? Todo esquema socialista baseia-se na ideia de Karl Marx de que o proletariado industrial é a classe revolucionária por excelência, separada da burguesia por uma contradição inconciliável entre seus interesses respectivos. Essa é a baboseira que aquele imbecil escreveu, aquele vagabundo, esse Karl Marx escreveu. Quando um partido revolucionário tomou o poder numa nação atrasada, predominantemente agrária, como a Rússia de 17 e a China de 49, não encontra ali uma classe proletária suficientemente numerosa
para servir de base à transformação da sociedade. O remédio é apelar à industrialização forçada para criar um proletariado da noite para o dia e desenvolver as forças produtivas, até o ponto de ruptura em que a burguesia se torne desnecessária e possa ser substituída por administradores proletários. Para isso, é preciso instaurar uma ditadura totalitária que possa controlar e remanejar a força de trabalho a seu bel prazer. Trotsky, que era outro assassino, psicopata criminoso, que foi assassinado pelos criminosos, seus colegas, porque era um pouco mais radical do que os caras que estavam lá. Quer dizer, eventualmente, quanto mais assassino, melhor, quanto menos assassino, um pouco melhor naquele momento, né? Trotsky chamava isso de militarização do trabalho. Daí a semelhança de métodos entre os regimes revolucionários socialistas e fascistas. Socialismo e fascismo são primo-irmãos, são idênticos nos seus princípios, tá? Ambos têm como prioridade a industrialização forçada, com a única diferença de que os fascistas a desejam por motivos nacionalistas e os socialistas pelo anseio da revolução mundial. É a única diferença entre as duas teorias de dominação com essa forma imbecil que o governo tem que tomar conta de tudo, né? Já quando a esquerda revolucionária sobe ao poder por via eleitoral, quando a esquerda chega ao poder por via eleitoral, numa nação mais ou menos democrática e desenvolvida, ela encontra um proletariado numeroso e às vezes até organizado. Mas é um proletariado que já não serve como classe revolucionária, porque a evolução do capitalismo, em vez de empobrecê-lo e marginalizá-lo, como previa Marx, elevou seu padrão de vida formidavelmente e o integrou na sociedade como uma nova classe média, indiferente ou hostil à proposta de revoluções. Faça por curiosidade, vá ao chão de fábrica da Volkswagen e pergunte para o pessoal saindo do turno se eles estão a fim de fazer uma greve. Não estão, porque essa mentira de que o empresário explora a mão de obra é mentira. Não interessa para o empresário um funcionário revoltado. Interessa para ele um funcionário motivado, que produza mais e melhor. As leis trabalhistas brasileiras são muito boas para proteger os nossos funcionários. Então não há necessidade de se colocar esse cara contra ele, porque, quer dizer, não há necessidade, porque não tem realmente como brigar pelo quê? Ele tem tudo, ele vai perder muito se ele fizer isso. Ele tem plano de saúde, plano de aposentadoria, um bom salário, jornada de trabalho normal, um ambiente de trabalho que não afeta a sua saúde, aposentadoria, cara, financiamento para casa própria, tem tudo. Vai brigar com o patrão para quê? Não tem sentido. E o patrão é aquele cara que eventualmente põe em risco comprar comida para sua própria casa para pagar seus funcionários. O cara não sabe se no fim do mês ele vai ter dinheiro para pagar o próprio sustento. Aí esses imbecis da esquerda acham que quem resolve é o governo. O governo normalmente é tão incompetente ou tão desonesto que se for administrar o deserto do Saara, em 5 anos vai faltar areia, pela incompetência ou desonestidade deles. Bom, para não ficar socialmente isolados e politicamente ineficazes, os revolucionários têm de encontrar algum outro grupo social cujo conflito de interesses com o resto da sociedade possa ser explorado. Aí nós chegamos naquele ponto onde a gente vê o que está acontecendo hoje em dia. Essa coisa do trans competir com as meninas. Isso é só para criar problema. É só para colocar um contra o outro. Por que não faz uma classe de trans? Então, ok, tem competição de mulheres que nasceram mulheres, competições de homens que nasceram homens e competição de trans que nasceram qualquer coisa e viraram qualquer coisa. Poxa, simples. Veja bem, não estou comparando com o Paralímpico, mas no Paralímpico, as pessoas que não podem competir com as pessoas que não têm limitações físicas por um motivo qualquer, e essas têm, elas competem entre si em classificações pelo tipo de limitação que tem. Muito mais justo.
Se botar um cara paralímpico para competir com um cara que não tem as limitações de um cara do Paralímpico, não é justo com o cara do Paralímpico. O cara que não compete no Paralímpico, compete na Olimpíada normal. E se podia, sou trans paralímpico agora, é justo isso? Quer dizer, o cara vai nadar contra uma pessoa que foi amputada por um motivo qualquer, e ele não foi amputado, mas como ele se sente amputado, ele vai competir? Não tem sentido. Mas não existe nenhum que tenha com a burguesia um antagonismo econômico tão direto e claro. O potencial revolucionário é tão patente quanto aquele que Karl Marx imaginou enxergar no proletariado. Não havendo nenhuma classe revolucionária pura e pronta, o remédio é tentar formar uma juntando grupos heterogêneos movidos por insatisfações diversas. Colocar nordestino contra o pessoal do sul, colocar negros contra brancos, homossexuais contra heterossexuais e por aí vai. É o que a esquerda cria o tempo todo. É a desavença, é o desacordo, é o problema entre as pessoas. Eles não buscam a unidade, a melhora, o progresso. Eles buscam a desavença, o problema, a miséria. É isso que eles querem o tempo todo. É calar você, é te obrigar a seguir cegamente o que eles querem, como um burro com antolhos, incapaz de contestar ou pensar qualquer coisa que não seja aquilo que te é dito. Senão você vira um fascista, um genocida, um negacionista e por aí vai. É o que eles sabem fazer, é te acusar sempre daquilo que eles fazem. Eles que são genocidas. Eles é que são fascistas. Entendeu? Eles é que são negacionistas. Eles negam a ciência para te empurrar uma porcaria no seu braço que não foi estudada e não foi pesquisada, apenas para controlar você e talvez até para eventualmente causar problemas futuros na sua saúde. Daí por diante, quaisquer motivos de queixa, por mais subjetivos, dois ou conflitantes entre si, passarão a ser aproveitados como fermentos do espírito revolucionário. O preço é a dissolução completa da unidade teórica do movimento, obrigando a acolher em seu seio os interesses mais variados e mutuamente incompatíveis. Narcotraficantes sedentos de riqueza e poder, ladrões, assassinos, estelionatários revoltados com o sistema penal, milionários ávidos de um prestígio político ou até intelectual à altura da sua conta bancária, professores medíocres ansiosos para tornar-se guias morais da multidão, donas de casa de pequenos burguesas insatisfeitas com a rotina doméstica, estudantes e pequenos intelectuais indignados com a sociedade que não recompensa os seus méritos imaginários, imigrantes recém-chegados que exigem seu quinhão de uma riqueza que não ajudaram a construir, pessoas inconformadas com o sexo em que nasceram, todos de família, desempregados e minorias raciais discriminadas, misturando numa pasta confusa e explosiva os danos reais e supostos, objetivos e subjetivos que todos acreditam ter sofrido e lançado as culpas no alvo tão onipresente quanto impalpável, o sistema ou a sociedade injusta capitalista. Olha só, isso aqui ele escreveu em 2012. O que eu disse agora aqui, o que eu acabei de ler, não se aplica integralmente no que a gente está vendo? Não é só no Brasil, não, é no mundo inteiro. Então, os caras saem da Líbia e vão para a Itália, fugindo de um horror que tem na Líbia. Chegam lá na Itália e se acham no mesmo direito que todo mundo que está lá pagando imposto a vida inteira, até com mais. Porque eles chegam, não tem que trabalhar e recebem casa, recebem dinheiro, recebem atendimento social e médico, essas coisas todas. Não que a gente não tem que ser humano e receber essas pessoas. O que eles não podem é ter mais direito do que quem está lá. O que eles não podem é querer impor a forma com que eles viviam de onde eles vieram, que virou uma desgraça porque eles viviam daquela forma, e colocar aqui e você ter que aceitar. Isso aqui não pode. Esse aqui é o grande erro. Receber um refugiado que está fugindo do terror de uma guerra, sim, recebê-lo com carinho, recebê-lo com dignidade, com humanidade, mas vai trabalhar e vai se adaptar à nossa forma de viver aqui. Ok?
Isso serve para qualquer coisa, não é só para o cara que está fugindo da guerra, não. Isso serve para o cara que não se vê no corpo com que ele nasceu. Ele quer competir, compete com os iguais dele. Isso serve para o cara que acha que não foi reconhecido. Vai trabalhar que nem o cara que é reconhecido trabalha. Sabe? Tudo isso aí como é que chama? É desculpa para não ter que fazer e receber. Bom, parar por aqui hoje. Queria agradecer a vocês aí a nossa atenção ao nosso vídeo. Queria que vocês partilhassem, dessem like, se inscrevessem no canal, essas coisas todas aí para poder fazer a nossa presença mais forte no YouTube, né? Tá ok? Muito obrigado mais uma vez. Não percam a fé no Brasil e se cuidem. Não, continue lutando, mas se cuidando, né? É, Hoje em dia existe crime de opinião e campo de concentração no país onde eu nasci, infelizmente. Valeu, pessoal. Obrigado.